Oiê, tudo bem? Bom dia. Olha onde nós estamos. A gente está no nosso jardim, um dia lindo de sol. A gente está amando o jardim, né, Xande? Sim, vamos tomar um cafezinho com alguém muito especial hoje. Exatamente. Hoje nós vamos receber os Murilos do Espanhol Plantas, que eles vão falar com a gente sobre como cuidar do jardim. É a primeira visita que a gente recebe deles para poder dizer se a gente está cuidando bem do jardim e também as técnicas para a gente deixar as plantas cada vez mais saudáveis e mais bonitas. Então, através dessa curtida aqui no nosso jardim que a gente vai ter hoje, você também vai aprender a cuidar das suas plantas e como deixá-las sempre saudáveis, né, Xande? Exatamente. E parece que temos um pontinho azul lá no jardim, é isso? Vamos lá? Deixa eu ver. Tem alguém tomando café já? Vamos virar? Vamos lá. Espera aí. Tcharam! Olha como está o nosso jardim, que coisa mais linda. Mas acontece que também já tem uma visita especial aqui para a gente receber Murilo! Tomando o cafezinho da manhã. Bom dia. Tudo bem? Olha que gostoso que a gente preparou para o Murilo. Tomando o cafezinho da manhã aqui, o verdadeiro café com Luffy. É um presente, né? Tomar café nesse jardim aqui, sensacional. Eu queria saber isso, né, Alexandre? Que a gente está muito curioso. Será que a gente está fazendo um bom serviço aqui, Alexandre? Tá tudo sendo bem feitinho aqui, Murilo, tá tudo em ordem, você tá gostando do que você tá vendo? Agora, a gente chega, é impressionante a atmosfera do jardim, o bom cuidado e o capricho que os dois têm. Todas as plantas estão super bem cuidadas, super verdes, você vê irrigadas, parece até que elas estão sorrindo felizes aqui. Olha, Eu acho tamo que de elas parabéns. Ai, que legal, Xande. Você e o Xande é uma pessoa que tá sempre muito de olho, né, Tô Xande? sempre de olho, pego escada, ajeito as plantinhas, tô sempre regando. Aprendi a adubar com outro Murilo. A gente tá aplicando tudo isso no jardim todos os dias, praticamente. Quer dizer, Exato. quando precisa, né? Não todos os dias. Exatamente. E hoje agora nós vamos tomar esse cafezinho que a gente preparou aqui para receber o Murilo. O outro Murilo já está chegando para também dar muitas técnicas aqui pra gente e a gente vai te contar como cuidar do jardim, né? Com certeza, a gente vai dar dicas para vocês aqui do nosso jardim. Então, prepare-se aí que vai começar agora. Gente, essa mesinha com sonzinhos de passarinho é muito gostoso, mas ainda melhor quando a casa tá completa com os amigos. Agora sim, tudo bem, Murilo? Tudo certo. Você sabe que eu tava perguntando pro outro Murilo que tá aqui, ó. Se a gente tá cuidando bem do jardim, tá gostando? Tô adorando. As plantas falam, não preciso nem falar, né? As próprias plantas já estão falando que estão felizes e bem adaptadas aqui ao seu jardim. É muito legal. Gente, deixa eu contar pra vocês que existe o canal do YouTube do Espanhol Plantas. E quem apresenta o canal é o Murilo. E o Murilo é o super especialista de plantas. Inclusive, você também tem programa na Globo, não é isso? Sim, já tenho há quase 6 anos já um quadro de jardinagem no É de Casa e 2 anos no canal da Espanhol Plantas. Quero aproveitar você aí, pessoal, para olhar aquela lá que já está se recuperando. Olha que bonitinha, gente. Ela estava doente e a gente trouxe ela aqui para dar uma recuperada. E aí, uma vez você tinha me falado sobre o adubo, né? Sim, o pé de acerola, como ele foi recém replantado aqui no seu jardim, algumas espécies se adaptam super bem, outras começam a caminhar, a crescer, a se desenvolver mais lentamente. E essa acerola agora se adaptou e já está apresentando já sinais de que tá viva e vai florescer e vai frutificar muito. Olha só as folhas jovens que estão nascendo, folhas saudáveis, folhas verdes, Sim, vistosas. aqui. Isso é um ótimo sinal. Olha só, Luffy, você é um bom observador, hein? Florzinhas, As ó. primeiras flores que vão produzir acerolas, né? Exatamente. Então, quando ela estiver doente, gente, eu descobri que ela precisava de bastante água, aí a gente entendeu que ela também precisava de bastante água, a gente adubou e agora a gente está cuidando dela. Então, quando a planta tá assim, não desiste dela, continua cultivando. Agora, olha o nosso jasmim como tá, Murilo. Tá maravilhoso. Aliás, daqui a pouco eu vou dar uma dica de um produtinho para ressuscitar plantas que é milagroso, hein? Aguarde aí. É muito lindo. E olha só, gente, aqui a gente fez toda uma composição
questão de vasos, que eu acho que é muito interessante na parte do design você combinar diferentes tamanhos, né, estilos de vaso. E aqui a gente usa sempre esse vaso aqui também, ó, que eu vou mostrar mais aqui de perto para vocês, que é o da Vazap. Ele é um vaso que ele... Tá vendo, ó? Ele é de reaproveitamento, 100% reaproveitamento de reciclado, na verdade, né? Então, o que ia ser garrafa PET, que ia, sei lá, garrafas, resíduos plásticos, ia poluir, eles transformaram em vasos lindos. E o mais legal, ele é leve para usar em apartamento. Então, ele não pesa muito. Por isso eu tenho essa grande quantidade de vasos, porque eu uso o da Vazap, que inclusive tá aqui também, né? Ó. Aqui tá fácil de você ver, tá vendo? Então ele é leve e a gente usou também substrato, né? Que também é outra história. Até é bom lembrar, Luffy, que essa linha de vasos, diferente dos plásticos tradicionais, eles não ressecam com o tempo. Então eles duram muito tempo, não desbotam. E por falar em vaso, que vai dentro do vaso, substrato, né? E aqui dá para perceber, Luffy, que as suas plantas foram cultivadas, estão sendo cultivadas em um substrato de qualidade, um substrato poroso, ó, um substrato que tem uma granulometria maior. O que que isso significa? Essas partículas maiores que fazem parte da composição desse substrato fazem com que ele fique aerado, soltinho, leve, facilitando o enraizamento da planta. Então substrato não é terra. Na verdade, ela é um conjunto de vários ingredientes que formam o substrato. Esse, por exemplo, é composto de casca de pinos compostada, tratada, enriquecida, onde as raízes encontram um material para desenvolver, crescer, e tudo que está acima é proporcional com o que está abaixo. Então, quanto mais raiz, mais desenvolvida a planta vai ficar. Que legal. Esse é o meu cantinho do quarto. Então, aqui a gente não pôde colocar tantas plantas que eu queria ali atrás, porque bate muito sol. Então, a gente colocou aquelas ali, dando destaque para o jasmim manga. Tá vendo? E olha só, esse aqui você tem que ver, o Murilo. Ou como que tem brotos, gente, de flores. Você viu isso aqui, Murilos? Agora tem que falar Murilos no plural, gente. Então, olha como tá. Essa daqui é a hipomeia, né? Hipomeia. A KT ama essa cor. Que o nosso jardim, gente, ele foi todo desenhado pela KT Poli, né? Que vocês sabem que é a paisagista. E as escolhas das plantas todinhas são plantas da Espanhol Plantas. Agora, olha que máximo que tá. Ó, imagina esse florido, cara. Vai ficar sensacional. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Bom, então agora a gente tá aqui nesse cantinho que fica bem na frente do meu quarto e a gente vai seguir essa visita aprovação. Aprovação. A pessoa que chama para tomar café e fica fazendo pergunta de planta. Ô, Luffy, eu até queria fazer uma observação. Como é legal ver aqui no seu jardim um vaso de cerâmica ao natural. Olha só, um vaso que ele vai criando um limo natural. Depois, com o tempo, vem o musgo. É um vaso que se torna vivo no jardim. E isso é muito legal ver aqui no seu jardim, porque isso está desaparecendo. As pessoas querem pintar, impermeabilizar, revestir o vaso. E o vaso ao natural, o vaso de barro, ele é tão bonito, né? Exato. E quando a gente tem assim pequenininho que não pesa no prédio, ele equilibra com os outros que a gente precisa que tenham uma função correta, né? Aliás, eu até vou contar um segredinho. Esses vasos de barro, eles absorvem uma umidade natural e eles acabam melhorando o entorno para as outras plantas conseguirem sobreviver. Eles melhoram a qualidade de vida das outras plantas no entorno deles. Olha que legal. Tornando mais fresco o ambiente. Coloca a mão aqui, sente. Ele não tá úmido, ó. Mas também ele puxa mais a água, a gente tem que aguar mais, né? Tem que molhar mais, com certeza. Tá vendo, gente? São técnicas. Agora, tem uma pessoa que cuida muito dessas trepadeiras, é o Alexandre. Alexandre, tão lindo. Toda hora eu pego a escadinha e fico colocando as que estão começando a sair. E em questão de 4 meses, 5 meses que a gente tá morando aqui, a gente já conseguiu fazer com que elas cruzassem, que tá tão bonito, né? A gente vai mostrar todas ao longo aqui para vocês que estão lindas, mas a gente tem uma nova moradora da casa, inclusive, gente, ó, aqui bem na frente do meu escritório, porque fica aqui o lugar onde eu trabalho, tá vendo, ó? Então, bem aqui na frente, eu fiz esse ponto de encontro pra gente tomar o cafezinho, que é onde a gente estava agora. E ficou uma delícia, não ficou? Ficou sensacional.
Ó. Ficou uma coisa que é gostosa, você dá um tempo no trabalho, vem aqui, a gente toma café da manhã de vez em quando, É né, o cantinho Xande? favorito do Lúcio. O Lúcio é uma pessoa diurna, eu sou um pouco mais notívago. E ele adora tomar café da manhã no jardim, me chama pro brunch de domingo. É sempre aqui, ó. É, então eu tenho essas almofadas, tá vendo? Que são lindas, as cadeiras garimpadas, mesinha garimpada, e aí a gente vai passando para o outro ambiente. O que que acontece? Em termos de organização, eu coloquei ilhas de vasos. Então a gente tem lá um espaço e aqui a gente tem uma ilha de vasos, vocês estão vendo? Ó? Então aqui a gente misturou os vasos da Vazap com vasos de barro e a gente tem alturas diferentes. Você tá vendo que tem a altura do alecrim ali, uma altura mais para baixo, e aqui a gente fez uma junção do limão com a jabuticaba. E aí, Murilo? Ficou muito legal. Aliás, eu preciso parabenizar você pela quantidade de espécies brasileiras que nós temos nesse jardim, né? Tem até cereja do Rio Grande, jabuticabeira, filodendros, várias espécies que representam o Brasil aqui nas alturas. Essa aqui, ela é uma nova moradora da casa. A gente, quando mudou, a gente tinha somente 2, e agora nós temos 3. E eu tava conversando um pouquinho antes com o Murilo, Alexandre, eu falei assim, cara, eu tô achando as folhinhas um pouco murchinhas ali, ó, por exemplo, a gente vai chegar ali e ele falou, cara, eu acho que tá faltando água nelas. É verdade, Murilo? Jabuticaba é muito exigente em relação à umidade. Elas adoram água. São adoradoras de água desde que o substrato drene essa água e não acumule. A água ela não pode ficar empoçada. Ela precisa ficar na forma de umidade moderada no substrato. Aí a jabuticaba fica maravilhosa. Tá? Então, e por falar em não segurar a umidade, foi uma coisa que o Alexandre sacou que estava errada, né? A gente tinha colocado os pratinhos em todos os vasos aqui fora e eu comecei a perceber que eu acho que eu estava afogando o araçá. E aí eu comecei a buscar na internet e vi, realmente, todos os vasos foram pontados bonitinho, com drenagem bem feita. E eu tava deixando o pratinho, deixando a água acumular. Então a gente tirou os pratinhos de todos os vasos e as plantas responderam melhor. Tá vendo, gente? Então, o que que a gente achava? Eu tava achando que eu já tava colocando água demais nela, mas aí Murilo, o outro Murilo, tava comentando comigo que aqui não existe só uma moradora desse vaso. Existe a jabuticaba e existe também as plantinhas da forração que estão consumindo água. Então talvez ela esteja assim mais murchinha porque a gente não colocou água suficiente, né? Sim, a forração ela compete com a planta arbustiva ou com a árvore envasada. Então você tem que compensar. Tem 2, 3 moradoras, um consórcio de plantas literalmente nesse vaso. Você precisa colocar mais adubo, mais água, porque uma começa a competir com a outra. Mas se molhar direitinho, não tem problema. As duas vivem em perfeita harmonia. Tá? Aí, gente, tá vendo? Então hoje, logo depois da gravação, já vou botar água. Outro ambiente que eu coloquei aqui na casa é esse que você tem já na chegada. Olha, quando você tá aqui, ó, cheguei na casa, pá, a gente dá de cara para essa... É uma instalação. Então eu usei mesa de garimpo com essas pedras, inclusive essas pedras verdes lindas, olha, que é da Valoriarte Marmoraria, com obras de arte do Brasil, que é uma coisa que vocês sabem que eu gosto muito do artesanato. Então esse aqui é o Leão de Nuca, que é muito conhecido, é um símbolo lá do Recife, né? É muito conhecido, que é o Mestre Nuca. E esse aqui que é do Zezinho Filho, que é de Tracunhaém também, que é um polo de artesanato brasileiro. Nesse caso, também trabalhei com as alturas, tá vendo? Ó, tum, 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 com as alturas, para a gente poder criar visualmente, isso aqui é técnicas de organização para vocês, inclusive de fotografia. Você tem as espécies juntas aqui, tem essa aqui ganhando destaque e diferentes alturas. E uma outra coisa que você tinha comentado comigo que é legal partilhar, foi pensado nessas ilhas justamente para compor esse enquadramento das janelas. Quando você se distancia e olha para fora, você consegue ver que existe um porquê de colocar essas ilhas e emoldurar. Tanto quando a gente está vendo aqui de dentro para fora, quanto a gente está olhando lá de fora vendo como um todo, numa exatamente. Reta, né? Nós, como fotógrafos, criamos para cada porta uma foto. E essa daqui é uma foto. Isso é uma técnica que vocês podem usar, gente. Vocês podem criar ambientes e depois o conjunto como um todo. E olha só que legal, Luffy. A KT foi muito feliz na hora de pensar no seu jardim, porque além de plantas ornamentais forrando, se debruçando no vaso, nós temos também forrações que servem para chá, para utilização na cozinha e que ao mesmo tempo cria um contraste na paisagem. Olha só o tom de verde prateado da sálvia,
o verde quase azulado do tomilho, contrastando com o tostão e com o dinheiro em penca, hein? Não ficou muito bonita essa composição? Ficou lindo, né? Inclusive, você podia tirar uma confusão da cabeça da galera, o que é tostão, o que é dinheiro em penca, porque todo mundo fala. Planta ornamental tem os nomes populares, e nome popular é sinônimo de confusão. Cada região do Brasil chama de um jeito. Aqui nós temos o tostão, que é errado chamar de dinheiro em penca. Esse é o tostão, Callisia repens. Aqui está o verdadeiro dinheiro em penca, ó. Pilea numularioides. O que o numularioide significa? Folhas com formato de moeda, que são arredondadas, ó. Essa aqui é o verdadeiro dinheiro em penca, hein? Olha aí, minha filha, você dá bastante dinheiro em penca, por favor. Mas o seu dinheiro aqui tá caindo aqui de penca pra fora do vaso. Tá lindo. Tá lindo. Ó, então isso aqui é muito interessante, gente. Como que foi o pensamento aqui? A gente tem duas espécies diferentes com as cores parecidas e você tem alturas no meio. Além dessa função estética, que essa ilha, esse pedaço da ilha, eu pensei em colocar que esse vaso encosta neste vaso, que encosta nesse vaso. Com o vento, uma apoia a outra para que eles não tombem e fiquem bem seguros e fiquem bem legais. E também tem o porquê dessa distribuição das ervinhas, né? Eu tinha comentado com o Luffy, eu não gosto muito quando a gente tem aquela concentração de ervas em um cantinho do canteiro. Tipo o cantinho da hortinha, isso, né? O legal é a gente poder caminhar por todo o jardim para pegar alguma coisa, para pegar o alecrim, para pegar o tomilho, a sálvia. Então a gente se faz passear pela própria casa para fazer alguma coisa. Entenderam, gente? Isso é muito legal como design que ele está falando, porque normalmente existe uma coisa que você pode fazer, mas é que a gente quis diferente, que é, a gente não quer o cantinho da hortinha, a gente quer a horta distribuída e a gente passear não para tem nada errado com o cantinho da hortinha, mas a gente queria uma coisa diferente, queria poder passear. Interagir. Se você tem pouco espaço e só dá para fazer o cantinho da hortinha, tá valendo. Ficou legal, Murilo? Ficou demais. E olha o jasmim manga, tanto que tem de flor. Né? Tá lindo demais, né? Tá muito legal. Olha, aqui a gente tem outra trepadeira que se dividiu aqui em duas, que é de hipomeia, ó, tá ali. E aí a gente chega na sala. A sala, gente, eu fiz uma coisa muito legal. A gente tem essas poltronas aqui que são antigas dos anos 50 do design Willinger, que ela é feita, fez essa coleção para Eternite, e ela ficou muito conhecida. A gente estava varrendo, tá, gente? Ou na hora que a gente começou a gravação. Eu comecei a varrer e falou, para que a gente vai gravar. Da vassoura. Aí deixa no cantinho. A ideia é que essa sala de fora interagisse com a sala de dentro. Então essa poltrona aqui, que é super levinha, que é também uma poltrona dos anos 50, se eu tô na sala, eu posso virar ela para cá. E se eu tô reunido com a galera lá fora, o que acontece? A gente interage aqui. É isso que o Alexandre estava falando sobre um quadro, tá vendo? Ó? Aqui é uma outra composição de ambiente. E esse ambiente ele interage completamente com a área interna. E a área interna interage completamente com a área externa. Eu acho que essa é a função de um jardim, né? Você realmente viver e conviver com ele, né? Com certeza. É o jardim, a área interna com a área externa, né? Você ter uma convivência. Você curtir essa história. Por isso que é importante a gente também não olhar a planta só como algo de enfeite, né, Murilo? Ela é um ser vivo que mora na casa. Elas precisam despertar todos os nossos sentidos. Visão, no paladar. Nossa, degustar essas frutas. Olha essa tangerina aqui. Mostra pra todo mundo. Olha aqui a tangerina aqui, ó. Opa, que o paladar aqui logo. E não só o paladar, o olfato. Sim. A flor da tangerina é perfumada, as folhas são aromáticas, o fruto é saboroso. A cor aqui é maravilhosa. E fora o tato, né? As sensações. Sim. De tocar, de sentir. O seu jardim é um jardim vivo e ficou muito bem planejado. Não é, Xande? Porque não é só enfeite, né? Sim. Interagir mesmo. E por falar em tato, é muito legal que a gente pensou em dispor, por exemplo, isso aqui é pra de fato bater na perna quando a gente tá passando e sentindo o jardim. O galinho, a área tá um pouquinho mais baixa aqui, há algumas semanas a gente passava por debaixo, assim. Então é proporcionar essa experiência de você se sentir meio que numa selvinha, para pegar as coisinhas que você quer cozinhar, para de fato visitar o vizinho, né? É exatamente, gente. Isso que ele falou é muito legal e agora eu vou mostrar a distância. Vem de lá para cá, Xande. Olha isso. A gente não pensou em fazer um jardim reto. A gente queria um caminho. Olha, ele interagindo com a planta lá, ele deu uma voltinha aqui. Ele teve que desviar dela aqui, tocar nela e curtir. E continuou pra lá, isso até tudo chegar no seu quarto. Lá. Exatamente, isso tudo foi pensado, né, Alexandre? Sim, proposital.
Na hora que eu vou arrastando o vaso, pessoas, eu arrasto pra cá, arrasto pra lá, porque o negócio aqui é em movimento. Crossfit, Crossfit. Vamos lá então, vamos fazer esse caminho agora, gente. Aí, o que acontece? Também a gente tem o limão siciliano, que agora já faz parte aqui da nossa casa, junto também outra ilhazinha, tá vendo? Ó? Então a gente tem aquela ilha, quem tá sozinha aqui é a jabuticaba do centro desses dois, mas ela tá formando uma ilha com esse mobiliário assinado maravilhoso. E aí a gente vem para essa outra ilha, que também uma tá encostando na outra para apoiar na questão do vento, e a gente tem sempre um vaso no meio, com essa sensação. Eu preciso até fazer uma observação importantíssima. Sempre que vocês adquirirem frutas para colocar em vaso, dê preferência sempre para uma frutífera enxertada. Eu recebo muitas mensagens, toda semana eu faço lives lá no Instagram da Espanhol Plantas, e o pessoal pergunta sempre: Murilo, eu semeei um limão siciliano, ele já tem 4, 5 anos e ele não dá fruta. Por quê? Algumas frutíferas produzidas através de semente podem levar 5, 8, 10 anos para frutificar. Agora, uma fruta enxertada, aqui você ó, vê até melhor. tá? Ó, Ali, aqui dá para ver o calo do enxerto, aqui dá para ver o calo do enxerto. Então, na hora de comprar, a gente presta atenção nisso, tá? Comprem frutas enxertadas, elas têm a capacidade de frutificar precocemente. No primeiro ano após o plantio, elas já estão produzindo já. Murilo, Muito posso legal. fazer uma pergunta? Lógico. Para quem não sabe o que é enxertar, o que é uma árvore enxertada? Uma árvore enxertada é quando eu pego o galho adulto, um galho produtivo, na verdade uma gema dessa planta, uma gema adulta, e coloco essa gema inserida numa parte nova de uma planta, de uma mudinha. Aquele broto, ele tem a genética já de adulto, então aquele broto já começa a produzir. Então é uma técnica milenar, já desenvolvida há muito tempo pelo homem, e que facilita hoje em dia a fruticultura é beneficiada através da enxertia. Então é por isso que ele tem esse aspecto, né? Isso, essa calosidade, Remendadinho aí é onde o enxerto, o porta-enxerto foi colocado. Muito legal. Gente, vocês viram que o Murilo comentou sobre o canal da Espanhol Plantas. Tem um canal da Espanhol Plantas no YouTube, aqui mesmo no YouTube. Então, eu tô deixando aqui embaixo, ó, tá aqui na tela, mas também tá no descritivo do vídeo. É só você clicar ali e você vai ver que eles arrasam nos vídeos. É o Murilo que apresenta. E ele mostra várias técnicas, ele te dá várias dicas. Você vai aprender muito sobre plantar, cultivar, cuidar, etc. de plantas. E também tem o Instagram do Espanhol Plantas, que é esse também que está na tela e que eu também estou deixando aqui no descritivo do vídeo. Você precisa seguir porque você vai se apaixonar, que foi assim que a gente conheceu eles e a gente já quis, né, Murilo? E esse daqui, gente, então é o símbolo que a gente sempre quis. Sempre que a gente falou, um dia a gente vai ter uma casa e a gente vai ter, o símbolo vai ser um jasmim manga. Isso veio de viagens que a gente fez, que a gente via, e por coincidência ou não, justamente o jasmim manga que divide as duas casas, ele é o mais florido, intensamente florido, e isso é lindo. Né? Que romântico. Agora aqui, gente, é o ponto que nos divide. Inclusive ficou aqui, que eu chamo de Frank, que é o Frankenstein, que a galera tentou fazer uma união aqui da história, mas aí ficou assim. Era aqui a divisão, agora não, é a nossa união. E chegamos aqui. Xande, vamos apresentar sua casa aqui. Ó, já começa com o quê? Temperos. Orégano, hortelã e 2 pezinhos de manjericão aqui. Do lado do Luffy lá tem a sálvia, alecrim, tomilho e também tem um pouco de orégano, né? Tem também. Tem orégano. Tem também. A gente tem uma planta que a gente quer mostrar pra vocês que ela tem nome, que é essa daqui. Você que dá o nome. Eu que dei o nome. Eu não gosto do nome pra planta, mas o Luffy vem aqui toda hora e fala: gente, olha como a Feliz tá feliz. Ele Ela chama de feliz. Gente, eu chamo ela de feliz porque ela é a planta mais feliz da casa, porque ela não para de crescer, ela tá toda hora dando broto, é uma coisa impressionante. Então assim, ela sempre tá assim, parece de braços abertos te recebendo, falando: oi gente, bom dia. Então eu chamo ela de feliz. Aqui tá a representação, Roberto Burlemax precisava estar no seu jardim, né? Não é? Que era um eterno apaixonado pelas aráceas, e aqui tá um filodendro representando ele, hein? E aqui a gente tem algo que é muito típico daqui de São Paulo, que é o araçá, não é isso? O araçá é um primo da goiaba, para quem não sabe, é uma goiabeira de porte menor, e aliás já tá carregado de frutinhas. Mas ele olha tem só. gosto de goiaba? Tem um sabor de goiaba, mas é um sabor mais
um pouquinho mais azedinho, mais ácido, tá? Ai, que delícia. E ele já tá todinho cheio de frutinhos. Inclusive, tem outra aqui. Mostra lá, Alexandre. Nossa, aqui Esse tá tá carregado de frutos, Luffy. Tá. Olha só, Alexandre. Sabe quem vê muito aí? As maritacas. Geralmente eu vejo umas comidinhas aqui, ó, elas param aqui, ficam fazendo barulhinho, comem e vão embora. E o primo da goiaba aqui, hein? Tá bonito, hein? Então, assim, dentro. Olha esse final da casa do Alexandre. Não, olha a cara dele de orgulhoso. Chegou, né? Chegou. Porque esse não foi, Murilo, o primeiro Foi. pedido de todos, não Eu foi esse quero canto? Foto quando der flor. Ah, pois é, a gente tá esperando. E tinha algumas folhas em cima, eu tirei esses dias e já cresceu. Por exemplo, essas folhinhas estavam aqui em cima, ó. Deixa eu só um pouquinho. As folhas estavam aqui pra cima, só foi eu tirar que elas já começaram a se levantar mais ainda. Viu? Tá a coisa mais linda. Tá linda. Essa planta, a hora que ela florescer. Isso que é linda, né? Nossa, Medinila é maravilhosa. É tipo um cacho de. É como se fosse um cacho de uva ereto para cima, assim. Que ó. lindo. Só que de flores cor-de-rosa. Muito Nossa, bonito. Muito que bonito lindo. mesmo. E aqui tem uma estrela, né? A monstera deliciosa, costela de Adão. Você já provou, Alexandre, o fruto da costela de Não, Adão? mas você já me comentou algo muito legal, que era a fruta favorita de alguém muito importante. Princesa Isabel, no Brasil. Gente, quem sabia que a costela de Adão dá fruto que pode comer? Tá, Conta até isso. o próprio nome científico dela denuncia que ela é comestível. Monstera deliciosa. O fruto ele tem um sabor, uma mistura de abacaxi com banana que é maravilhoso e muito perfumado. E eu espero que em breve vocês possam Nossa. colher aqui esse fruto e se Gente. deliciar. Nossa, a gente quer muito. E olha aqui, olha, folhas novas. Olha que gracinha ela, Essa não novinha, para. linda. Essa aqui é outra feliz. É outra Feliz feliz. É. dois. Não parar de dar folha nova. Lá atrás também tem folhas novas. Aqui, gente, foi um grande pedido do Alexandre desde o início, quando a gente viu o apartamento e falou: esse canto eu queria uma floresta bem brasileira, uma floresta. Tanto é que é um apartamento menor e olha a proporção que é ocupada. Né? Ele é uma doação de espaço mesmo para que construísse uma floresta aqui. E aqui com esse jasmim manga maravilhoso que já está prontinho ali para dar flores. Muito Tem um cacho lindo. lá também Tem no lá, fundo, tá lindo. né? Aqui tá bem a representação de um jardim tropical, hein? Tá. Uma selva, literalmente. Aliás, os animais já estão até habitando aqui. Pássaros, né? Vêm Solto. frequentar, né? Como vocês comentaram. A gente tem muito. E aqui o Alexandre também fez o cantinho que a gente tem. A gente senta aqui. Essa cadeira, você vê o jardim inteirinho para lá. Mostra para o pessoal. Senta Vamos- aqui na cadeira e mostra a visão que a Vamos gente lá tem de então. Ai, que legal. Olha só, a gente sentando na cadeira, olha a visão que a gente tem do jardim. E aí quando a gente está sentado aqui, o outro está sentado aqui. Muitas vezes essa é a minha cadeira, porque eu fico conversando enquanto o Alexandre está trabalhando, a gente fica aqui curtindo. Tem aquela mesinha que abre, tem aquela cadeirinha. Então esse daqui é o nosso jardim. Agora vocês não podem passar aqui na casa do Alexandre sem ver as trepadeiras, porque elas são as trepadeiras mais amadas desse Brasil, porque o Alexandre fica o dia inteiro aqui cuidando delas, trançando elas, e quando você dá carinho, olha o que acontece, dá resultado. Olha que linda aquela parte que tá toda caidinha. Caidinha não, né? Eu tutoriei ela pelo Ó, nylon. E aí quando a gente fica aqui dentro, a gente consegue ver as florzinhas caídas. Fica tão bonitinho. Eu já troquei uma ideia com o Murilo, eu já aprendi algumas coisas, mas eu vou mostrar o que eu usava até então, que é uma coisa meio mais simples, né, Murilo? Eu tô usando os que tinham só 3 nutrientes. O Murilo chegou com um arsenal de coisas riquíssimas em nutrientes, e aí eu pensei, poxa... porque a gente sempre achava hora que de era só aprender, isso, né? né? Que era Sempre comprar o aprender 10, mais. 10, 10 e tava pronto, né? mas aí ele chegou com várias soluções E muito ele falou, interessantes. nanani, nani, nanão. Essa aqui é a geração antiga do adubo. É a mesma coisa você passar a sua vida toda se alimentando só de arroz. Chega uma hora que o seu organismo vai gritar por outras vitaminas, outros sais minerais. Planta é a mesma coisa. A planta precisa de mais de 10 elementos químicos, né, para se desenvolver, crescer, ficar sadia. Aqui nós temos só 3: nitrogênio, fósforo e potássio. Agora no mercado nós temos adubos mais completos e eu vou mostrar para vocês. Murilo, então, do Neandertal pro Homo sapiens, o que muda? O que muda é a quantidade de nutrientes. Aqui, enquanto você tem 3 nutrientes, se eu pegar a tabela nutricional desse adubo aqui, eu tenho 12 macro e micronutrientes. Tem a diferença. 12, diferença. de 3 para 12. Sim. Então é um adubo mais completo, é um adubo moderno, é um adubo, é uma linha de adubos que as plantas absorvem mais rápido.
São adubos que inclusive têm tecnologia de liberação lenta, que eles vão liberando os nutrientes aos poucos, podendo durar 3, 6 e até 12 meses no jardim. Isso eu achei muito legal, porque imagina se você viaja, ou se você tem pouco tempo, se você quer dar uma agilizada, você pode usar esse aqui, você consegue ter, ok, eu adubei agora, daqui a 3 meses eu adubo, você coloca no celular. Porque aqui, gente, ela vai abrir essa bolinha e ela vai liberando aos poucos a história. O que o Alexandre estava mostrando para vocês é daquele potinho, olha tudo isso que ele trouxe para mostrar pra gente. Porque eu não sei se vocês são igual a mim, mas a gente fica na dúvida quando chega numa loja para comprar. Eu não saberia comprar, então por favor, nos ajuda aí, mano. Primeira dica, pega a embalagem do produto, olha a tabela nutricional dele, aqui ó, tá? Conta quantos nutrientes tem. Se ele tiver mais de 10 nutrientes, aí sim é um adubo bacana, um adubo ideal para você independente se é para folhagem, se é para flor, pode ser quanto mais melhor e é quanto isso? Quanto mais melhor, sempre. A linha, por exemplo, daqui eu tenho uma formulação para frutas, mesmo para frutas tem aqui ó, uma quantidade enorme de nutrientes, tá? Aqui, essa linha, Luffy e Alexandre, é uma linha que ela não tem cheiro e tem ação rápida. Diferente de uma linha orgânica, por exemplo, aqui eu tenho bokashi. Bokashi é matéria orgânica fermentada, é uma técnica milenar japonesa de preparo de adubo, é um adubo maravilhoso para quem é adepto à agricultura orgânica, né? É um adubo muito bom, só que nem sempre a matéria orgânica é bem-vinda de acordo com o tipo de jardim, porque ela pode atrair mosca. Cheiro, né? Cheiro. Na minha casa antiga eu lembro de que usava um, você colocava e o quarto ficava com cheiro de compostagem, assim. É porque algumas linhas de adubos, como o bokashi, por exemplo, utilizam farinha de ossos na sua fermentação, no seu preparo, né? E ela não tem um cheirinho muito agradável. Mas muita gente quer fazer em casa, né? Quem tem a composteira natural em casa. O que você diz? Composteira em casa, Luffy, é maravilhoso. Tá? Recomendo você utilizar, só que precisa respeitar o tempo de decomposição do resíduo orgânico. Ele tem que apodrecer literalmente, virar aquela massa, né, de matéria orgânica. Aí ele sim você pode utilizar tranquilamente, não vai acabar exalando muito cheiro, tá? Mas essa linha aqui é a linha prática para quem não tem muito tempo e para quem quer ver resultado rápido, porque isso aqui é como se fosse uma injeção na veia. Faz um efeito bem rápido na planta. Aqui nós temos uma linha voltada para jardim. É um pó, literalmente. Esse adubo nós utilizamos na hora do plantio, mas ele também pode ser adicionado depois, na hora da manutenção. Uma vez por mês, a cada 3 meses, tudo de acordo com o tipo de planta. Esse aqui é o meu preferido. Esse aqui, ó. Esse pozinho azul, até a cor dele, né? É uma cor bem diferenciada, porque ele tem duas funções. Ele é foliar, ele entra pelas folhas da planta e ele também pode ser aplicado via solo. Então ele é um adubo tão prático, Luffy. Você pega aqui, ó, uma colherzinha aqui, ó, de café. Gente, a colher de café é pequena, essa é de chá, hein? Chá, hein? Café é pequena, chá é grande, essa aqui é o quê? Sopa? Ó, isso é de sobremesa. Gente, vocês estão vendo a diferença. Então vamos lá, café, sobremesa, chá, sobremesa e sopa. Então tem que ser de café. Porque existe uma diferença muito grande entre ajudar ou envenenar a planta. Olha só, é praticamente o dobro da quantidade, hein? É. Tá? Então, peraí, conta aí sobre a gente, quando o adubo pode se tornar veneno. Se você não respeitar as doses recomendadas pelo fabricante, você pode queimar quimicamente a sua planta, hein? É um perigo. Então, é como salgar comida, depois de salgar para corrigir, depois de queimar a planta para corrigir, é um problema. Então é melhor errar para menos do que para mais, tá bom? Então presta atenção, gente. Então olha só, é uma micro colherzinha, você coloca isso em quanto? 1 litro de água, 2 gramas de produto em 1 litro de água. 1 litro de água. Ele se dissolve rapidamente, tá? Ele é solúvel e agora você pode aplicar ele via solo, molhar as raízes da sua planta ou borrifar as folhas com o produto. Eu vou molhar as raízes da sua planta, ó. Tem que caprichar. Sempre que você aplicar adubo líquido na sua planta, o substrato ele precisa estar úmido, tá? Evita aplicar o adubo quando a terra está esturricada, muito seca, porque atrapalha no processo de absorção, tá bom? Sempre que você aplicar qualquer produto natural ou sintético,
sempre dê preferência para os horários mais frescos, nunca no sol muito forte, que pode acontecer uma reação química e queimar a planta, tá? E a diferença da planta interna ou externa não muda muito, Luffy. O que muda é a técnica de aplicação do produto, se ele é via solo ou se ele é via foliar, mas em ambos casos sempre nos horários mais frescos. Eu prefiro sempre no final da tarde. E se a gente vai lá na loja e quer falar, nossa, eu não sei qual comprar porque eu tenho diversos tipos. Por exemplo, a gente tem aqui uma série de diferentes tipos de plantas. Tem algum que serve para todos? Tem uma formulação equilibrada que é a de jardim. A de jardim você pode utilizar em todas as plantas porque eles têm a formulação, os nutrientes meio que balanceados, servindo para todos os tipos de plantas, tá bom? Murilo, uma pergunta, para quem está começando, a gente tem espécies diferentes, vasos diferentes, de quanto em quanto tempo você sugere uma adubação dessas, seguindo as orientações do produtor, usando um adubo solúvel em água, de quanto tempo é legal para a gente ter uma base? Olha, Alexandre, a principal dica que eu posso dar em relação a essa frequência de adubação, uma vez por mês. E esse aqui eu deixei para o final. O Luffy puxou aqui um produto que é incrível, extrato pirolenhoso. Sabe o que é isso aqui? Fumaça líquida. É uma fumaça. Quando na indústria de produção de carvão vegetal, é uma técnica oriental. Tá? Os japoneses desenvolveram uma técnica, na hora da queima do carvão, eles condensam a fumaça e conseguem armazenar ela aqui de forma líquida. Sente só o cheiro, Alexandre. Cheirinho de bacon. Cheiro de bacon, de defumado. Que pena que vídeo não tem cheiro, né? E esse produto, ele é maravilhoso, porque ele estimula o desenvolvimento das plantas e ele cria uma película, esse cheirinho de queimado, para as pragas, não é nada agradável elas se instalarem ali. Então ele tem ação inseticida e repelente. Ele ajuda a repelir as pragas. Então é um produto ótimo para todo mundo aplicar no seu jardim, pelo menos uma vez por mês, pulverizar as suas plantas. Ele vai ajudar a defender e proteger o seu jardim. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Controle de pragas, mosquinha branca, aranha vermelha, cochonilha. Tá aqui a resposta. Tá aqui, ó. Um produto 1001 utilidades. O que acontece? Daqui é o primeiro canto, então você tem, olha, todo esse canto, onde essa cadeira é a principal, onde eu fiz esse design para envolver ela. Então ela vem daqui e abraça aqui. Depois você tem do escritório. Então eu estou aqui trabalhando, está aqui o computador, estou aqui trabalhando, é onde tem a área do café da manhã, almoçar no jardim, gostar mais desse espaço para curtir uma alimentação. Então ele está mais, você está vendo que ele não está tão cheio de plantas aqui e ele tem o espaço das cadeiras. Lembrando sempre da gente fazer ilhas quando a gente conseguir. Você pode fazer ilhas na sua estante, você pode fazer ilhas no seu apartamento, independente do trabalho, do tamanho do seu espaço, você pode utilizar essas técnicas. Depois eu tive aqui essa entrada, que a gente ainda está ali com os produtos, a gente tem a entrada que ela vem com uma história de decoração com a arte popular brasileira. Então, mais uma vez, eu criei alturas aqui, ó, tá vendo? Ó? Várias alturas e eu utilizei os próprios vasos para um apoiar o outro e ajudar na questão do vento. Quando a gente está aqui na sala, a gente gosta de interagir com o jardim. A gente não está separado do jardim. Eu não acredito num jardim só para olhar, mas para poder curtir ele também. Então você está aqui sentado, essa cadeira pode ficar para cá, para lá, e aí a gente utilizou essas duas cadeiras, inclusive tem um lixinho ali para mostrar para vocês que a gente estava varrendo e que é vida normal, e é isso aí. Então a gente tem as duas cadeiras interagindo interno com externo. Depois a gente tem os caminhos que levam para outra casa. Então a gente criou aqui, ó, uma sinuosidade, tá vendo? Então você vai conseguir passar daqui e interagir com o tato, encostando nas plantas, sentindo as plantas, e a gente chega então na casa do Alexandre, onde a gente tem um abraço que recebe a gente imediatamente, que é a Feliz, que a gente falou aqui, e aí chegamos então no jardim, onde a gente tem a floresta gigante do Alexandre. E esse foi o nosso jardim. Quadros, mostra o quadro de planta, entra lá dentro de casa. Vamos lá, vamos mostrar os quadros. Aqui é assim, ó. Olha o quadro criado pelo Alexandre, que está aqui, onde a gente tem a trepadeira rainha dessa história e essa planta maravilhosa Feliz. E... conta? E o quê? Ah, tá. E tem aqui do lado também que eu acho lindo, que
elas estão começando a cair. Você tem araçá, tem a minha matinha aqui, jasmim manga e os jasmins estrela. Vocês estão vendo, gente? Olha como abraça. E muito interessante, você tem as plantas de dentro do Alexandre chamando e interagindo com a planta de fora. Quando você vê aqui, ó, você não vê diferença nenhuma entre as plantas de dentro e a de fora. Mas o apartamento do Alexandre já vai ser outro vídeo que a gente vai mostrar e com grandes novidades, que a gente, por isso que eu não tô vindo aqui, para ser surpresa para todo mundo. Ah, e olha que gracinha essa cadeirinha que eu trouxe de Trancoso, que foi presente da Karen pra gente. Então vamos dar tchau para os nossos convidados. E agradecendo vocês por estarem aqui com a gente. Espero que essas dicas tenham sido incríveis para vocês aplicarem na sua casa. Quero agradecer aqui aos Murilos da Espanhol Plantas. Cadê o outro Murilo? Está aqui. Muito obrigado por essa visita. Muito obrigado por tanto conhecimento e por esse jardim maravilhoso que vocês ajudaram a gente a conquistar. Muito obrigado. Valeu! Tá? E mais uma vez, gente, está aqui na tela Espanhol Plantas para vocês seguirem aqui no YouTube. A gente conheceu eles dessa forma e eu tô amando essa collab. É o que a gente está fazendo. Valeu, tchau. E vamos adubar. E vamos adubar. Vamos adubar e voltar pro café lá no meio do jardim. Tchau, tchau, gente.